Olá, meu nome é Gabriela e eu estarei fazendo a parte da introdução do nosso trabalho de indicadores de gestão. Os alunos que compõem esse grupo é a Poema, Isabelle, Eduardo, Felipe, Heloísa e eu. Nosso índice. Temos a nossa introdução, que eu vou falar bem rápido do que é a empresa que a gente escolheu, os nossos índices, os cálculos, a análise e, por fim, a nossa conclusão. A empresa que a gente escolheu é a Petrobras. Como é uma empresa, né, bem conhecida, ela é uma empresa estatal brasileira de capital aberto. Ela é uma empresa muito grande, é uma empresa muito influente, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, é uma empresa bem importante assim no nosso dia a dia. Ela é uma sociedade de economia mista. Então, ela não é uma empresa que tem um único, vamos dizer assim, dono, né? Então, ela pertence tanto ao governo tanto à economia privada, tanto a investidores privados. E claro, uma empresa que a gente já conhece bem, ela atua principalmente no setor de energia, no óleo, gás, derivados, ela tem esse foco. A Petrobras, ela não atua só naquilo, no óleo, nos gases. Ela também, ela tem uma gama de áreas que ela trabalha. Alguns exemplos. Ela trabalha na exploração e na produção do petróleo e gás natural. Ela atua lá no pré-sal, ela coleta petróleo, tudo assim no pré-sal. Ela refina, ela produz combustíveis, gasolina, diesel, querosene. Ela atua também no transporte, na comercialização de derivados. E também ela atua em biocombustíveis, energia elétrica. Ela não está só no petróleo, ela também atua em biocombustíveis. Breve origem. A Petrobras, ela surgiu lá em 1953, no governo do presidente Getúlio Vargas. Ela tinha esse lema: o petróleo é nosso. Esse contexto em que ela teve ela foi fundada, foi depois de uma grande campanha nacionalista, para garantir o controle sobre os recursos naturais. Então eles estavam nessa, nessa vontade de ter recursos, de controlar recursos. Então ela foi fundada nesse período grande, é um período de grande nacionalismo brasileiro, né? É o governo do Getúlio Vargas. Então ela teve esse lema, ó, o petróleo é nosso. Então é algo bem assim, é nosso, é nacionalista, é patriotista. Então ela teve essa origem aí. E qual que é a sua influência no Brasil, principalmente influência econômica, né? Ela gera empregos. Acredito que esse é um dos maiores, assim, maiores influências. Ela gera muitos empregos, né? É uma empresa muito grande. Então, tem uma gama de pessoas que podem trabalhar lá, que trabalham lá também. Também é responsável por uma parte significativa na arrecadação de impostos. Também tem um papel estratégico na segurança energética do país. Então, a gente tem essa segurança que a Petrobras, ela é uma empresa que a gente pode até relativamente confiar, né? E também tem muitas influências no mercado financeiro. Ela atrai muitos investidores. É uma empresa que ela recebe muito investimento também. Então, investimentos geram dinheiro e dinheiro gera movimento e movimento gera economia e gera dinheiro para o país. Então, é uma empresa realmente influente. Claro, ela tem muito mais influência, mas eu só elenquei essas influências básicas. Então, por fim, realmente é uma breve apresentação mesmo da Petrobras. Agora vamos ficar para o próximo tópico. Bom, eu sou o Felipe e eu vou estar apresentando um pouco sobre os dados financeiros da empresa da Petrobras com relação aos dados de 2023. Vou estar falando um pouco sobre o lucro líquido, o fluxo de caixa operacional, os investimentos realizados, a dívida bruta, o EBITDA, o patrimônio líquido, a dívida líquida e o TSR. Bom, o lucro líquido ele é basicamente o resultado que sobra após
retirar despesas, custos e impostos da receita total. O fluxo de caixa operacional ele vai ser a quantidade do dinheiro gerado pelas operações diárias, como vendas, pagamentos para fornecedores e outros pagamentos. Os investimentos realizados eles são os gastos que a empresa faz na intenção de retornar valores positivos para a empresa. E a dívida bruta é todo o endividamento da empresa sem descontar o montante de caixa e etc. O EBITDA ele é a soma do lucro líquido com as depreciações e amortizações. Ele é muito importante para fazer a comparação do desempenho de diferentes empresas e é utilizado para avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa. Já o patrimônio líquido ele vai ser o valor que sobra após pagar todas as obrigações da empresa e ele reflete a riqueza da empresa. A dívida líquida ela vai mostrar a situação do endividamento da empresa, que já foi depois de tirar todo o montante de caixa da dívida bruta em si. E o TSR, ou Total Shareholder Return, ele é o retorno total ao acionista, né? Que ele vai servir para medir o desempenho da empresa para os acionistas em si. Bom, e aqui temos os valores, né? O lucro líquido da empresa foi de 124,6 bilhões, o fluxo de caixa de 215,7 bilhões, o investimento realizado de 72,26 bilhões de reais, a dívida bruta de 356,2 bilhões, o EBITDA foi de 262,2 bilhões de reais, o patrimônio líquido de 130,5 bilhões de reais, a dívida líquida foi de 62,6 bilhões de reais e o TSR foi de 112%. E agora eu vou mostrar alguns dados importantes, relevantes, que não para tirar a partir dos dados financeiros. Primeiro é a margem EBITDA, que ela vai fazer a medição da rentabilidade operacional de uma empresa. E ela vai ser muito importante para ver se essa empresa está sendo rentável, se está tendo um fluxo de caixa bom. E sempre que esse valor for maior do que 1, ele for sempre positivo, no caso da empresa da Petrobras de 2,1, ele está muito bom. E o retorno sobre o patrimônio líquido, ele é a rentabilidade em relação ao patrimônio líquido. Ele também tem um índice muito bom. Em 2023 a empresa teve um índice muito bom de 0,95 ou 95%. E também deu para tirar o dado do índice de endividamento da empresa, que vai medir o grau de alavancagem da empresa. A empresa ela é saudável caso esse índice seja abaixo de 0,5. No caso da Petrobras em 2023 a empresa estava bem saudável, né, no final de 2023, com um índice de 32%. O índice de gestão financeira escolhido pelo meu grupo para calcularmos é o índice de liquidez. Bom, resumidamente, o índice de liquidez é um indicador financeiro que mede a capacidade de uma empresa em pagar suas dívidas de curto prazo usando seus recursos de curto prazo. Ou seja, dívidas de curto prazo são basicamente os passivos circulantes e os recursos de curto prazo são os ativos circulantes. Ou seja, o índice mostra se a empresa tem dinheiro ou ativos facilmente transformáveis em dinheiro suficiente para quitar o que deve no curto prazo. E a fórmula para encontrar o índice de liquidez corrente é ativo circulante sobre passivo circulante. E o meu grupo, os dados financeiros encontrados para calcular e encontrar esse índice foi os dados de 2023 da Petrobras. Sendo o valor do ativo circulante 160,5 bilhões e o valor do passivo circulante 116,2 bilhões. Colocando isso na fórmula, na razão, ativo sobre o passivo, encontramos o valor de 1,38. Logo, podemos concluir que a Petrobras tem R$ 1,38 de ativo circulante para cada R$ 1 de dívida de curto prazo. Ou seja, se o resultado do índice de liquidez for maior que 1,
significa que a empresa tem mais ativos de curto prazo do que dívidas de curto prazo. Logo, isso é uma situação saudável, então dizemos que a Petrobras está numa situação saudável. Vamos comparar a saúde financeira de curto prazo de duas grandes empresas brasileiras, a Petrobras e a Azul Linhas Aéreas. Usaremos um indicador-chave para isso, a liquidez corrente. A liquidez corrente é como um termômetro da capacidade de uma empresa pagar suas dívidas que vencem em até um ano, utilizando seus bens e direitos que podem ser transformados em dinheiro rapidamente, os chamados ativos circulantes. Um índice maior que 1 geralmente indica uma situação confortável. Em 2023, a Petrobras apresentou um índice de liquidez corrente de aproximadamente 1,38. Significa que, para cada R$1 que a empresa devia no curto prazo, ela possuía 1,38 centavos em ativos para cobrir essa dívida. Uma situação considerada saudável, mostrando que a Petrobras tinha uma boa folga para honrar seus compromissos. Já a Azul Linhas Aéreas registrou um índice de liquidez corrente de cerca de 0,85 no mesmo período. Em outras palavras, para cada R$1 de dívida de curto prazo, a Azul contava com apenas 0,85 centavos em ativos circulantes. Esse índice abaixo de 1 acende um sinal de alerta, indicando que a empresa poderia enfrentar dificuldades para quitar suas obrigações de curto prazo, com seus ativos mais líquidos. E essa diferença é clara. A Petrobras demonstra uma capacidade muito maior de lidar com suas dívidas de curto prazo em comparação com a Azul. Enquanto a Petrobras lida muito facilmente em relação à liquidez, a Azul precisa ficar atenta à gestão de suas finanças de curto prazo. Essa análise de liquidez é fundamental para investidores entenderem a saúde financeira imediata das empresas e os potenciais riscos envolvidos. Bom, após todas as análises, nós chegamos aqui a uma conclusão, né, e algumas recomendações para a Petrobras, né, no caso. A primeira conclusão é que, apesar dela apresentar lucros significativos e uma forte geração de caixa, a Petrobras demonstra uma liquidez corrente inferior ao ideal, o que pode apresentar riscos, né, em cenário de restrição de crédito ou necessidade de liquidez imediata, né, ou seja, de um aporte imediato, um investimento de, não vou dizer de um dia para o outro, mas de algo realmente circulante, né? E assim, além disso, a gente fala um pouco das recomendações, né? Que é a primeira é que reforçar o capital de giro, né? Que é aumentar o ativo circulante mesmo, seja por meio de aumento de caixa ou reduções, ou a redução, né, de contas a receber. Além disso, a gente tem que reestruturar dívidas, né? Realmente negociar os prazos mais longos para dívidas de curto prazo, convertendo-os em obrigações de longo prazo, né? Que aí a gente tem um tempo hábil maior. E por fim, monitorar indicadores de liquidez, né? Estabelecer políticas para manter a liquidez corrente em níveis saudáveis, ou seja, acima de 1, né?